parada é a seguinte, o Fluminense está nas semifinais, vídeo do Fred Caldeira da TNT que eu gosto muito, torcedor do Fluminense. Vamos ver aqui do ponto de vista de alguém que está vivendo isso como torcedor, grande bigodudo Fred Caldeira. Gente, assim, eu tô ébrio. Para ser um português mais claro, eu estou camisa aqui do Fluta. Próximo de estar bêbado. Mas eu não queria esperar acordar para gravar esse vídeo, porque é um momento tão bonito na nossa história, cara. Eu vim... Renato Gaúcho, o homem da cerveja fria e areia quente. E aqui o ébrio Fred Caldeira falando. Para a véspera de um casamento de uma grande amiga da minha mulher, da Sara. Pra quem não sabe, ele é casado com uma gringa, né? Pra quem não sabe nada, quem que é esse ser humano aqui, o Fred é correspondente da TNT lá na Inglaterra, ele é casado com uma gringa. Enfim, casamento não importa tanto assim, né? O bagulho é vencer ao Hilal, vamos ser sinceros aqui. E estamos numa casa com tantos ingleses e britânicos e pessoas de várias nacionalidades. E de maneira muito deselegante, eu me isolei da véspera do evento. Não tá errado? Não está errado. É igual eu falei, tipo assim, pô, casamento, legal, aquela coisa toda, a festa do amor, muito bacana. Mas assim, e ganhar do Al Hilal? Interessante também, tem seu valor. E assistir o jogo do Fluminense. Ele foi pro casamento com uma camisa do Fluminense? Agora que eu tô me ligando nisso. Assim, é uma bela camisa e tal, mas, tá ligado? Ele foi pro casamento com uma camisa do Fluminense. E aí, cara, a quantidade de pessoas que veio torcer com a gente. Quem tá filmando nesse momento é o Conor, que é o meu grande amigo e irmão, que tava ali comigo desde o apito inicial. Todo mundo entendendo o peso desse jogo, porque para eles era algo muito diferente de entender, porque ou são pessoas que gostam de futebol e não entenderam o peso da Copa do Mundo de Clubes, que a gente tem, pra brasileiro, ou são pessoas que não gostam de futebol e evidentemente não sabem o peso. Aí daqui a pouco o Palmeiras vai lá e mete taca também no Chelsea, tá ligado? Só pros ingleses ficar um pouco mais espertos. E eu tentei explicar pra todo mundo, enquanto muito tenso, vendo o jogo e etc e tal. Enfim, eu tô gravando esse vídeo muito mais com a emoção do que com razão e com planejamento, com roteiro, porque o Fluminense está entre os semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes, o que é um negócio que eu não consigo mensurar. Assim, eu não consigo mensurar, cara. Quando começou a competição, eu achei que o teto de qualquer brasileiro, no melhor dos cenários, fosse quartas de final. E sendo bem sincero, eu não imaginei que o Fluminense fizesse parte disso. E a gente fez. E a gente jogou de maneira perfeita, cara. E assim, antes do jogo, eu sabia e falei aqui que o plano de jogo deveria ser como contra a Inter e deu certo. Porque era isso, era esperar os caras darem um bote para dar outro bote. E é tão lindo ver que primeiro foi um gol do nosso prata da casa. E Martinelli. Eu não vou ficar aqui insistindo no ponto de que a torcida pegou no pé. Ele com certeza viu o jogo pelo celular. Cara, não sei, né? Talvez ali tinha uma TV rolando. Se bem que... Será que, pô, não tem uma Cazé TV lá fora, né? Eu sei que o DAZN é de graça, mas ele não tá em casa. Enfim, os rolês pra se assistir um futebol quando você não tá num ambiente propício, todo mundo já passou por isso. É porque eu sei que a torcida reconheceu que pegou no pé do Martinelli de maneira exagerada e tentou compensar isso recentemente, então isso já tá resolvido. Eu espero que esteja, porque o Martinelli é um grandíssimo jogador há muito tempo e ele é muito, muito, muito bom jogador. E segundo do Hércules, bicho. Mais uma vez, cara, ele. O Hércules tá se tornando o nosso talismã. Assim. É isso aí. É tipo assim, eu ia falar que eu previ aqui, mas é que não tinha palavra melhor mesmo. É um negócio... Ele entrou, fez o gol contra a Inter, entrou, fez o gol contra o Al Hilal. E a gente foi tão certeiro, né, bicho? Assim, é claro que a gente teve gols perdidos e o Cano deveria ter feito aquele gol que ele driblou o Cono. Cara, o Cano ter pipocado, eu fiquei de cara. Tá ligado? Chega até a ser meio cômico, porque é o campeonato do Chute Everaldo, tá ligado? É o campeonato do... Cara, dava pro Fluminense ter ganhado do Borussia. O Everaldo sendo camisa 9, ele sai cara a cara e ele toca de lado. E aí a torcida vai à loucura, com razão, tá ligado? E aí, pô, é adiantado o processo de retorno do Cano, apesar do Cano ainda não tá 100%, tá meio capenga, tá meio gás,
Dito isso, coloca o Cano lá, porque, cara, o Everaldo, pô, não dá muito pra confiar. O Cano entra no jogo contra a Inter, ele faz um gol, né? Aos 3 minutos, de cabeça debaixo das pernas, um bagulho meio esquisito. Faz um gol histórico, mais uma vez. E aí, hoje, pra fazer o 2-1, pra atacar o nome dele um pouco mais na história do Fluminense, já tá mais do que marcado, mas pra colocar um pouco mais, já tem várias páginas pra colocar mais uma, ele vai lá e decide driblar, ele ia soltar um dibrar, tá ligado? Ele decide driblar o Bono, que vem fazendo um puta campeonato. Talvez seja o Bono o goleiro mais destacado do campeonato, pelo menos até esse momento. A gente nunca sabe o que o Courtois amanhã ou depois consegue aprontar. Neuer, o que eles não podem fazer. Donnarumma, enfim. Mas o Bono ficou muito marcado pelo que ele fez no jogo contra o City. Principalmente aquela defesa do chute do Savinho, que ele só joga o braço pra frente, seja o que Deus quiser. E o Fábio também pegando muito, verdade. Mas enfim, o Bono só solta o braço pra frente e defende uma bola quase que indefensável. E aí o Cano olha isso, o Cano que não tem muito a skill do drible, decide driblar. Eu acho que é aquela situação que a gente nunca viveu porque a gente não joga bola de forma profissional. Mas todo mundo que joga FIFA já passou por isso, quando você chega na frente do goleiro e aí você fica meio, não sei se eu chuto na esquerda, na direita, se eu dou uma cavadinha, quer saber? Vou tentar driblar. E quando você vê, você nem chutou e você perdeu a bola. O Cano se vê nessa situação e é salvo pelo Gongo, não, pelo Hércules. E é isso aí. O Bono e não fez, e depois aquela que o Arias deu pra ele muito bem e ele não conseguiu finalizar com velocidade, mas... Arias hoje um pouco abaixo. É tão bonito que a gente tenha acertado no plano de jogo. Obrigado, Renato. Eu tô muito emocionado. Cerveja fria, areia quente. Muito emocionado. Eu tô transbordando de alegria, tendo que lidar aqui com ter concentrado parte de uma véspera de casamento para o Fluminense, num casamento inglês, e o noivo tava aqui comigo, sacou? Legal, É esse bacana. nível de... Tipo assim, algumas experiências realmente são individuais, tá ligado? Tem experiências que... Nossa, sabe quando você tá se preparando pra um casamento inglês, mas aí você tem que se preocupar em assistir um jogo do Fluminense contra o Al Hilal no Super Mundial? Sabe quando isso acontece? Não sei. Não, nunca vivi. Pode ficar em paz. Isso aí é uma experiência só sua mesmo. Tá em paz, tá ligado? Isso aí nunca vivi, não. De atenção que a gente conseguiu com essa Copa do Mundo de Clubes, e a gente tá nas semifinais. Fora o dinheiro, que é muito importante... Nossa, é verdade. Quanto é que ganha mais nessa fase? Será que ele fala? A gente tá ganhando tanto respeito, pra mim ele ia falar, tipo, a gente ganhou sabe? Conhecimento, que é um negócio muito louco, cara. Eu cresci, eu faço parte da geração que cresceu com o Fluminense. Eu tinha 10 anos de idade quando o Fluminense estava na terceira divisão. Caralho. Eu fico muito emocionado, porque eu tinha 10 anos de idade, e a idade que você meio que pode virar casaca, pode pular cerca e tal. E eu tinha um motorista de van, o Luiz, gente finíssima, vascaíno, Vasco na época voando pra caralho. Abraço, Luiz, tamo junto. Nem sei quem que é, mas é nóis, Luiz. E ele me enchia o saco pra virar vascaíno e... Deveria ter ouvido o Luiz. Se bem que olhando agora, você tá mais feliz com o Fluminense, mas deveria ter ouvido o Luiz. Grande Luiz. Grande Luiz. Acho que por conta da encheção de saco dele... Fred já pulou a cerca? Bom, com o time não, né? O resto eu não sei, vai saber. Mas enfim, é grande Luiz. E ainda mais tricolor. E eu faço parte de uma geração que sofreu tanto, cara. E ver o Fluminense entre os 4 melhores clubes do mundo... Foda. É uma parada absolutamente surreal. Eu não consigo entender. Eu não consigo mensurar. Eu não sei se vai ser Palmeiras, não sei se vai ser Chelsea. E pouco importa. Não. Cara, se a gente meter... Eu falo a gente enquanto futebol brasileiro. Se a gente meter uma semifinal 100% brasileira... Assim, desculpe o termo, mas vai ser de uma pau grossice incrível, tá? Pô, 100% brasileira, semifinal. A gente brinca às vezes que a Libertadores, você vê que ela meio que tá sendo muito dominada pelo Brasil, quando na reta final quase sempre é um monte de confronto brasileiro. Às vezes até a final, né? Muitas das vezes ela é 100% brasileira. Meter uma semifinal no Super Mundial, 100% brasileira, seria um bagulho e tanto. Não que seja equivalente, mas porque nesse momento eu não quero saber do amanhã, eu quero saber de hoje.
E na terça-feira eu vou reunir outra galera para assistir esse jogo e vai ser lindo, porque, cara, isso é um dos maiores momentos da minha vida. Assim, eu achei que a Caralho. Libertadores fosse ser o ápice e isso aqui tá sendo absolutamente fantástico, cara. Então, assim, obrigado. A câmera balançando, mano, o inglês gravando. Qual que é o nome que ele falou? Ele falou um nome no começo, mas claramente nome de gringo. O mano não entendendo nada do que ele tá falando, tá ligado? Absolutamente A fantástico, câmera, a cara. Então, câmera. assim, obrigado, Conor, que tá filmando de uma Conor. maneira muito maravilhosa. Não faz a menor. O Conor tá aqui, é isso. Concordo completamente, faço a menor ideia. Isso, Fred. Uhum. O Conor, ó. Pro Conor. Na cabeça do Conor tá fala inglês alienígena. Estaremos no Maracanã com ingleses no dia 17 contra o Cruzeiro e eu espero que a gente esteja celebrando a taça da Copa do Mundo de Clubes. Tá querendo pouco, né? Tá querendo pouco, menino Fred. Só ser campeão mundial. Pouca, quase nada. Tá querendo quase Com nada. a torcida pela primeira vez. Eu amo você que esteve aqui até agora e eu estou ébrio, repito, e vambora. Eu não queria esperar ficar sóbrio para esse vídeo, porque esse momento é único e eu tô Pô, futebol é foda. vivendo o meu Olimpo, o meu ápice. Isso tá lindo. Até a próxima. Beijo. Tchau. É isso, cara. Essa é a magia do futebol. Como que a gente consegue ser impactado por uma coisa que na prática, nem chega na nossa vida, tá ligado? Nem chega na nossa vida. Mas, igual no caso do Fred, que é torcedor, você é capaz de ficar feliz. Às vezes, quando acontece uma tragédia, igual no caso do Diogo, você é capaz de ficar triste, quase como se fosse alguém que você conhece. Mas, de certa forma, é alguém que você conhece, né? Não pessoalmente, mas é alguém que você já acompanha. O futebol é incrível. E o que faz os brasileiros nesse Super Mundial... Cara, é igual eu falei, o Fluminense, ele teve a pior campanha de um brasileiro. O Palmeiras, ele provavelmente foi mais decepcionante. Mas, pô, o Fluminense jogou legal contra o Borussia e daí pra frente desandou. Daí pra frente, o Fluminense até ganha do San Hyundai, mas num jogo muito complicado, muito mais do que deveria, e contra uma Mamelodi não arrumou nada, esteve mais perto de perder do que qualquer outra coisa, o jogo terminou 0-0. Chega no mata-mata, o Fluminense ele tem uma crescente, parece que o time se vira melhor nesse Mundial, sendo o azarão do que qualquer outra coisa. O Ituzinho tá falando aqui no chat que ninguém acreditava no Flu. E meio que com razão, tá ligado? Meio que com razão. O Bruno tá falando que o Palmeiras foi o pior disparado. O Palmeiras, ele pelo menos teve um bom jogo, que foi o 2-0 contra o Wally, tá ligado? O Fluminense, o bom jogo dele foi o 0-0 contra o Borussia, só que aí não é uma vitória, entendeu? O bom jogo do Fluminense foi um empate, sacou? Foi um empate. O Palmeiras teve pelo menos um jogo pra ficar tranquilo. Se você for ver, na prática, tanto o jogo do Palmeiras quanto o jogo do Fluminense, 2-0, 4-2, são 2 gols de vantagem. Só que o primeiro que o Al-Ahly é um time melhor do que o San Hyundai. Segundo que o Palmeiras não sofreu gol. O Palmeiras não passou tanto perrengue assim. O Palmeiras não esteve perdendo em determinado momento do jogo. Tá ligado? Sabe? O Palmeiras não esteve perdendo. O Fluminense esteve. O Fluminense tomou uma virada do San Hyundai. Agora, o que eu falo aqui, os manos tá até gastando. Pô, e o Vasco jogou bem? Tipo assim, eu acho que isso ser uma realidade... Só que a gente está vivendo agora essa outra realidade do Fluminense, também torna a coisa muito legal. Porque, como eu disse, é uma crescente no mata-mata. Uma crescente. O Flu, ele consegue se virar muito bem contra os favoritos. O Fluminense faz mais um jogo exemplar, tá ligado? Hoje, principalmente no segundo tempo, o jogo abriu muito mais. O primeiro tempo foi muito parado, muito fechado. No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto e tal, tudo poderia acontecer. Mas estava lá mais uma vez a zaga indo muito bem, os laterais também. O Ignacio, cara, num dia, porra, o Ignacio fez um jogo enorme. Fez um jogo enorme. Enorme. O acerto, mais uma vez, do Renato Gaúcho, não tem como deixar de falar. O Fábio, quando precisaram do Fábio, o Fábio estava lá, o promissor Fábio, sabe? O jovem Fábio, enfim, estava lá, porra, baita vitória. Baita vitória. Pensar que esse time ano passado tava brigando para não cair. Cara, o futebol brasileiro ele é meio maluquice, né? É isso aí. Esse time tava brigando pra não cair.